Pessoal, vamos lá para mais um problema. Agora vamos fazer o problema 67 do capítulo 2. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: que distância percorre em 16 segundos um corredor cujo gráfico velocidade e tempo é mostrado na figura? A escala vertical do gráfico é definida em Vs igual a 8 metros. Então aqui está a velocidade versus o tempo. E ele pede, né, a distância que percorre esse corredor aqui, olhando para esse gráfico, ok? Então, vamos tentar desenhar esse gráfico aqui, que nós vamos tirar todas as informações daqui, ok? Então vamos lá. Então você tem o problema 2,67. Então você vai ter o gráfico velocidade, né? Versus tempo, ok? Então vamos dar uma olhadinha lá. Então ele sobe até 2 segundos. Então ele sobe até 2 segundos, ok? Depois, aqui é 2 segundos, olhando lá na escala. Aqui é o ponto máximo dele. Depois ele fica constante de 2 até 12 segundos, de 2 até 10 segundos. Então aqui 10 segundos, ok? E depois ele desce até, aqui é 12 segundos, tá? Esse valor aqui, na verdade, é Vs, então é 8 metros. Desculpa, é 8 metros por segundo, né? Que é a velocidade. Então, que é 8 metros por segundo, ok? Bem, e ele pede a distância, percorrida, ok? Então, basta analisar o gráfico, ok? Vejam bem, eu vou dividir o nosso gráfico, né? A gente sabe o seguinte, que antemão, né? Um ΔX, o deslocamento, né? É dado pela integral, né? De 0 até ponto T1, T qualquer, né? Vou chamar de um T' até T duas linhas, de maneira genérica, né? De V de T dt, ok? Isso aqui é genérico, então o deslocamento é a integral de V de T dt, ou seja, em outras palavras, né? É a área sob o gráfico, ou seja, abaixo, né? Sob o gráfico de V de T limitado por um intervalo de tempo, né? Você tem que escolher um intervalo de tempo. Por um intervalo de tempo t, ok? Intervalo daqui. Intervalo de tempo qualquer, né? Δt. No caso aqui, desse genérico, que é T', duas linhas, menos T', ok? Bem, voltando para o gráfico, né? Então, a gente sabe, então, que eu vou calcular o deslocamento. Então, o que é que acontece? Nessa região aqui, se você prestar atenção, nessa região aqui, a área, ou seja, eu vou chamar de ΔX1 aqui, deslocamento ΔX1. Nessa outra região aqui, eu vou chamar
vai dar um deslocamento Δx2. E nessa região aqui, que é um triângulo, eu vou chamar de Δx3, ok? Então, o que é que acontece, né? Então, o meu espaço percorrido, ou a distância percorrida, né? Que ele pede, a distância percorrida, que eu vou chamar de D, que é a distância percorrida, ela tem que ser igual a quem? Ela tem que ser igual ao módulo do deslocamento, Δx1, mais o módulo do deslocamento, Δx2, que sempre pegar em módulo, né? Não importa para onde a partícula vá, mais o módulo de deslocamento Δx3, ok? Bem, mas quem é o módulo Δx1? É só calcular essa área aqui, ok? Quem é o módulo Δx2? Calcular essa área aqui. O módulo Δx3, calcular essa área aqui. Por que módulo? Por que tem que pegar em módulo? Porque, por exemplo, se a velocidade fosse negativa, né? Se a velocidade fosse negativa, o Δx daria negativo. Então, iria alterar o deslocamento total, mas o que eu não quero deslocamento, eu quero o espaço percorrido. Então, por isso que eu tenho que pegar sempre o módulo aqui, ok? Quando eu quiser espaço percorrido, sempre eu tenho que pegar o módulo dos deslocamentos. Bem, então, quem é Δx1? Vai ser a área do triângulozinho lá. Então, você tem 8 aqui, metros por segundo, né? E você tem a base de 2 segundos. Então, a área disso aqui vai ser 16 dividido por 2, porque tem que dividir por 2. Então, 8, a área do triângulo, né? Metros. Δx2 vai ser a área do retângulo, ok? De base 8 segundos e altura 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Então, Δx2 vai ser quem? 8 vezes 8, que vai dar 64 metros. Bem, então, e a área Δx3 vai ser a área do outro triângulo, ou seja, você pega a base do triângulo, né, que vai ser quanto? O triângulo 3. Ele, na verdade, ele vai ser, tem dois pedaços, né? Se você olhar lá na figura, na verdade não é um triângulo, né? Olha aqui direitinho. Vamos pegar essa parte, chamando de Δx3, só essa parte aqui, tá? Então, meu gráfico, então, deixa eu só ajeitar meu gráfico, que não tem duas partes, né? Ele tem essa parte aqui, ok? Ele tem essa parte aqui, depois ele tem novamente uma área aqui, ok? Então aqui eu vou chamar de um Δx4. Na verdade o gráfico é esse aqui, né? Ele vem daqui, depois faz algo para cá. Então eu vou ter que somar também um módulo de Δx4, ok? Bem, então Δx3 vai ser o que? A soma de um quadrado, na verdade de um retângulo, né? Mais um triângulo, porque encaixado, os dois encaixados dá essa figura aqui, ó, que é a figura que tem lá no gráfico, ok? É só vocês darem uma olhada. Então, a base do quadrado aqui do retângulo é 2 segundos. A parte aqui da altura dele é 4 metros por segundo. Aqui a base é 2 segundos. E a altura 4 metros por segundo. Ou seja, Δx3 vai ser 4 vezes 2 sobre 2, mais 4 vezes 2, ou seja, Δx3 vai ser igual a 12
metros. Ok? Delta x4 vai ser igual à área de, vamos lá, só olhar de novo, delta x4 de um retângulo, né? Então, de um retângulo de base, né? De base 4 segundos e altura 4 metros por segundo. Então você vai ter 4 vezes 4, corta o segundo por segundo, você vai dar 16 metros. Então, finalmente, o meu espaço percorrido, que eu chamei de D, vai ser igual a 16, vamos lá, na ordem 8 mais 64 mais 12 mais 16. Então, finalmente, o espaço percorrido, D, vai ser igual a 100 metros. Ok? Espaço percorrido é 100 metros. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Bom estudo a vocês. E não deixe de acessar www.fisicabasica123 e 4.blogspot.com.br. É isso aí.